Quem tá entupido de dívida. Você, como educador financeiro, ajudaria essa pessoa a sair pelo menos desse muito devedor, para pelo menos o cara que fica no 0 a 0. Primeiro de tudo, a pessoa ela tem que fazer um diagnóstico da vida financeira dela, né? Então ela tem que identificar o que é a dívida dela. Então, quanto que essa pessoa deve? Onde que tá o gargalo dela? Ele tem 24 anos, é oficial do Exército Brasileiro, especialista em educação financeira com ênfase em investimentos, digital influencer de finanças pessoais, mentor de pessoas físicas que desejam investir o seu dinheiro de forma eficaz e inteligente, e após atingir os primeiros 6 dígitos, percebeu o poder dos investimentos e como isso pode transformar a vida de uma pessoa comum que sonha com a prosperidade financeira. O convidado de hoje é o especialista em investimentos, Pedro Costa. Como que eu me torno um investidor? Então, basicamente, como eu falei, o poupador e o investidor, o que separa eles, a ponte que separa eles é o... Fala pessoal, antes da gente começar o episódio, eu quero dar um recadinho rápido dos nossos patrocinadores. A Gaspar Barbearia é uma barbearia premium aqui de Ribeirão Preto. O seu diferencial está no seu atendimento. E além disso, você tem 2 descontos exclusivos na Gaspar Barbearia. O primeiro é 20% de desconto no primeiro corte. E o outro benefício é no Clube Gaspar. O Clube Gaspar é um clube de assinatura onde você tem a oportunidade de pagar um valor fixo por mês e você faz o cabelo e barba quantas vezes você quiser. Porém, 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, enfim. O maior número de vezes que você quiser, você pode estar indo na Gaspar Barbearia com o Clube Gaspar e você tem 50% de desconto na segunda mensalidade. Para você adquirir esse desconto, é só você acessar o nosso link na bio do Instagram, entrar num chat e fazer a sua reserva. Também tem um recadinho da Latans Cosméticos. A Latans Cosméticos, ela tem a linha Barber e também a linha feminina no site latans.com.br. Você faz todas as compras no site, enche o seu carrinho e na hora de finalizar a compra você tem um desconto exclusivo com o cupom LIFEPODCAST10. Lembrando que a Latans Cosméticos oferece tanto a linha masculina quanto a linha feminina, shampoo, condicionador de barba, fortalecedor de unha, toda a linha completa para você mulher e para você homem estarem adquirindo no site. Só finalizar o carrinho com o cupom LIFEPODCAST10. Também temos o Instituto Harmony. O Instituto Harmony é um instituto que conta com 2 profissionais incríveis, que é a Thaís Pazeto, que é biomédica esteta, e ela tem um foco em harmonização facial e corporal. Vocês têm 10% de desconto no preenchimento labial. O Neto Mosca, ele é educador físico e nutricionista. Vocês têm 10% de desconto na consulta com o Neto Mosca. E também temos o combo dos dois, que é um combo de emagrecimento. Ele consiste em 5 sessões com a doutora Thaís e numa consulta mais um retorno com o Neto Mosca. Vocês têm 5% de desconto nesse combo. Então, 5% de desconto no combo, 10% de desconto no preenchimento labial e 10% de desconto no plano com o Neto Mosca. Bom, o recado tá dado, agora vamos para o nosso episódio. Fala pessoal, estamos começando o último episódio de 2024 do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeiro, eu sou fundador e host deste podcast. Hoje, como você já viram aqui na nossa abertura, trouxemos um convidado muito especial que vai trazer um tema que vai mudar a vida de vocês em 2025, pessoal. Antes de falar o tema, eu quero apresentar o nosso convidado. Já agradeço desde já a sua participação, que é Pedro Costa. Muito boa noite, gostaria de agradecer inicialmente já o convite, né? Fiquei muito lisonjeado, né? A gente se conheceu ali através de network, né? Nos eventos aí da vida. Então, tenho certeza que esse assunto vai agregar muito valor para todos que estão assistindo e que, se for empregado em 2025, com toda certeza vai mudar a sua vida. Vamos embora. Bora, Pedrão. O tema de hoje, a gente já falou aqui que vai mudar a vida das pessoas e eu acredito muito que eu te acompanho. E eu coloquei o tema de hoje é como investir com inteligência e crescer o seu dinheiro rápido no ano de 2025. É um tema que vai ajudar a galera a entender como que cuida do seu dinheiro. A gente está vendo que o mundo está com uma alta de criptomoeda, mas a gente não confia tanto ainda. Tem a galera que não confia muito nisso. A gente está vendo que o dólar está aumentando demais.
e o pessoal fica mais preocupado em botar a culpa no governo em vez de resolver o problema. E a gente trouxe você aqui como, cara, você é especialista em educação financeira, principalmente em investimento. A gente quer entender como que a gente consegue cuidar melhor do nosso dinheiro. Principalmente a galera que é CLT, recebeu o 10º agora, a galera ainda mais que vai vir a parte nova, os impostos que vão chegar aí, os DPVAT da vida, toda essa parte dos IPs da vida, né? IPTU, IPVA, enfim. Como que a gente pode se organizar para não comprometer nossas finanças? Mas antes da gente começar tudo isso aqui, eu quero te dar um presente da patrocinadora oficial do Life Club Podcast, que é a Latans Cosméticos. A Bruna Latanzi fez a parceria com a gente. Ó, inclusive, conheci a Bruna também no evento lá, né, que a gente foi. Olha só, vamos lá. Barber Club. Esse aí é pré-barba, você passa antes. Sabe que aqueles negocinhos que os barbeiros passam no cantinho, assim? É isso aí que você vai passar na hora que você for fazer tua barba. E eu sou uma pessoa que faço a barba todo santo dia, então isso aqui é essencial. Bacana demais. Ó, tem mais aqui, hein? Esse daqui, barba pomada modeladora. Pomada também modeladora meu sogro é barbeiro ali, ó, já. Olha aí, vou já apresentar tá para ele certo. aqui, ó. Que bacana, excelente. E mais um para finalizar. Esse aí é condicionador de barba. Eu sempre falo pra todo mundo que eu sou suspeito, porque eu meto louco, eu uso isso aí até no cabelo, cara. E dá certo, você acredita? Que bacana, condicionador de barba. Isso daqui é essencial pra mim. É o kit que eu geralmente utilizo, né? Com certeza eu vou gostar, vou aprovar e vai ser meu kit pros próximos meses ali, Com né? certeza, eu e o Lucas usa também. Obrigado, Bruna. Obrigado, Latans Cosméticos, patrocinador oficial do Life Club Podcast. Não se preocupa que tem a linha feminina também no site. Vocês têm o cupom LifePodcast10. Então, vocês vão encher o seu carrinho, entra no site www.latans.com.br, enche com todos os produtos que você quiser. Na hora de finalizar a sua compra, você finaliza com o cupom LifePodcast10, aplica o cupom e finaliza a sua compra. Lembrando que tem parcelamento, tem várias condições bacanas, vale a pena vocês darem uma conferida. Obrigado, Latans. Obrigado, Bruna. Obrigado, Latans. Então vamos lá, Pedrão. Aí a gente vai entrar agora nesse tema de como a gente vai cuidar do nosso dinheiro para 2025. Mas antes eu preciso contextualizar a galera para o pessoal entender aonde você chegou, por que você chegou até aqui hoje, por que você virou um especialista em finanças, em investimentos, de onde que surgiu essa ideia. Cara, você tem 24 anos e a gente sabe que você é novo e a gente não tá com educação financeira nas escolas ainda, algumas mais avançadas estão implementando. Só que a gente vê muita galera, uns mirins também da vida que estão virando coachzinhos, falando que não é importante, escola. Então dá esse overview pra gente, o que é legal pra gente entender o mínimo de finanças. Mas primeiro conta um pouquinho da tua história, não onde que você chegou a querer virar um educador financeiro. Bacana. Então minha história com educação financeira, com finanças no geral, né, ela começou de uma maneira bastante conturbada assim, né, então eu sou filho de mãe solteira, né, então não tive contato com meu pai, então quem sempre proveu meu lar foi minha mãe, né, então eu pude acompanhar isso de perto ali, né, eu lembro de alguns episódios específicos que todo final de mês ali minha mãe pegava a pasta transparente dela, ela colocava todos os boletos para fora, começava a somar na calculadora, ver se as contas iam fechar no final do mês, né, e eu via o esforço que ela tinha ali para ela de fato conseguir trazer o sustento para casa, pagar todas as contas, né, não ficar inadimplente com ninguém, né, então eu pude presenciar isso desde muito novo, né, então a gente passou por algumas dificuldades ali, né, às vezes não sabia o que ia conseguir comer ali no dia seguinte, né, mas com a graça de Deus sempre deu certo no final, minha mãe ela sempre conseguiu ali soluções, né, para resolver os problemas, né, então minha mãe ela sempre foi também funcionária pública, né, da Secretaria de Educação da minha cidade, então ela teve um salário muito pequeno, né, funcionária pública não tem grandes remunerações, né, não tem grandes vislumbres de promoção de carreira, né, então ela sempre conseguiu sustentar a gente com pouco salário, né? Eu, particularmente, porque eu sou filho único, não tenho irmãos. Então, eu sempre pude presenciar essa luta dela constante, né? E eu lembro de alguns episódios, assim, que eu pedi, às vezes, dinheiro para ela para ir pro shopping com os meus amigos, né? Meus amigos ali, eles tinham uma condição financeira um pouco melhor que a minha. E alguns meses ela falava que podia dar esse dinheiro ali pra mim pro shopping, mas alguns meses ela não tinha condições, né? E ela às vezes se sentia um pouco envergonhada com isso. Fala, filho, dessa vez eu não consigo te dar esse dinheiro porque tá um pouco apertado, mas no mês que vem, se os seus amigos forem, eu consigo te ajudar. Né? Então eu cresci nesse loop, né? De hora eu tinha, hora eu não tinha, então sempre nessa dificuldade eu sempre visualizava isso.
né? Então, quando eu atingi ali mais ou menos uns 15, 16 anos, que eu já tinha uma noção geral, eu falei, pô, se eu sempre preciso de dinheiro, eu tenho que começar a correr atrás dele, né? Eu não posso depender só da minha mãe. Né? Então eu comecei a correr atrás de novos empregos, né? E me inserir de fato ali no mercado de trabalho, né? Até que eu consegui o meu primeiro emprego como estagiário da Secretaria de Educação da minha cidade, onde ela trabalhava. Né? Então, como eu consegui esse emprego, né? Na época eu ganhava uma remuneração de R$ 500 na época, né? Mas para mim já era um grande salário, porque eu não tinha nada. Né? Então, R$ 500 já era muita coisa para mim na época, né? Tanto que eu já consegui fazer minhas primeiras poupanças ganhando apenas R$ 500, né? Nossa. Então, eu lembro até hoje, eu conseguia ali poupar R$ 100, né? Eu já deixava guardado, não tinha conhecimento sobre investimentos, então eu deixava ali na poupança que minha própria mãe fez para mim, né? E o restante ali eu gastava com minhas coisas, ia no shopping com mais frequência, né? Que é o que eu gostava de fazer com os meus amigos. Né? E eu tive diversos empregos. Depois que eu saí da Secretaria de Educação da minha cidade, que findou meu contrato ali de 1 ano, né? Que não renovou por conta de limitações da empresa, eu não queria ficar parado, né? Então, fui auxiliar de pedreiro, né? Por mais 1 ano. Então, de fato, ali eu estava auxiliando, né, as pessoas ali a fazerem obras gerais, né? Então, batia massa, fazia cimento, né? Sempre em busca ali do objetivo, né? Queria o dinheiro justamente para eu conseguir ter as experiências que eu tinha vontade de ter. Né, mas chegou um momento que eu falei, só isso não é suficiente, né? Eu tenho que buscar um próximo nível, né? Eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro para conseguir fazer mais coisas, né? Foi aí que eu comecei a estudar para concursos públicos, né? Então eu focava muito na área militar, né? Então eu prestei um concurso de soldado da Polícia Militar, prestei concurso para o Exército, né? Eu fui aprovado em boa parte dos concursos que eu fiz, né? No concurso da PM, que era 17 mil candidatos chamados, eu fui aprovado na posição de 317. Então estava numa época de um estudo bem puxado ali, né? Mas eu optei em entrar pelo Exército. Né? Então, eu fui aprovado na PM, mas eu estava no processo seletivo para o Exército também, né? Para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, né? E eu fui aprovado, aí eu tive que escolher, né? E eu escolhi, optei em entrar para o Exército, né? Então, foi uma escolha muito boa para mim, foi no ano de 2020. Consegui ingressar na força, né? Eu tive uma formação militar de 1 ano, né? Então a gente é submetido a diversas provas, teste de aptidão física, prova teórica, tem até uma espécie de TCC no final do ano, né? Para que os alunos eles sejam promovidos a aspirantes oficiais no final do ano, que a gente fala, né? Que são aqueles militares que podem voltar para a tropa e alcançar um cargo de tenente, né? Então, eu me dediquei muito nesse ano, né? Então, eram 170 alunos na minha turma e eu tive a graça de ser o primeiro colocado da turma, né? Eu tive as melhores notas ali, tanto que ficou marcado para mim uma cena muito marcante que minha mãe, ela estava em cima do palanque com as mais altas autoridades militares da época, né? E ela entregou a espada, que é o símbolo do oficial do exército, para mim, juntamente com o general, que era a maior autoridade que tinha ali no momento, né? Então, eu vi os olhos dela enchendo de lágrima ali, eu falei... Hoje é um dia de virada, hoje minha vida tá mudando, né? E dito e feito, fui o primeiro colocado da turma, no ano seguinte passei por novos processos seletivos, né? E eu consegui voltar para a tropa, assumir o cargo de tenente, né? Então hoje eu sou oficial do exército, da ativa, né? Então eu tô na força ainda até o dia de hoje. Então eu lembro que quando eu recebi meu primeiro salário como oficial do exército, era um pouco mais de 5 salários mínimos na época, eu falei, pô, agora eu tô rico. Tenho muito dinheiro, nunca vi esse montante em uma conta só. Né? Aí comecei a poupar mais dinheiro, né? Realmente comecei a ter as experiências que eu queria ter, não só para mim, mas também para minha mãe, né? Então eu comecei a dar alguns presentes para ela que eu já tinha vontade de dar, a ajudar na minha casa, que era um desejo que eu tinha desde pequeno, né? Mas eu não conseguia porque eu recebia muito pouco, né? Então, quando eu consegui ingressar nessa carreira militar, me tornar oficial do exército, eu de fato consegui proporcionar essas experiências, né? Então, realmente ali foi uma virada de chave na minha vida e aconteceu em 2020. Né, eu tinha 19 anos na época ali e realmente mudou tudo a partir daquela época. Cara, o que te motivou a querer buscar? Cara, que da hora, você foi de 170, você foi o primeiro. Primeiro colocado. O que tava te motivando a ser o melhor de tudo, cara, de todo mundo ali? Pô, é muito louco, né, pensar na trajetória, né, o que se passou, mas eu tinha certeza absoluta, quando eu entrei, eu falei, isso daqui é uma oportunidade que eu vou ter de mudar a minha vida. Né? Então eu abracei aquilo, eu me agarrei muito nisso, sabe? Então eu abdiquei de final de semana, eu abdiquei de convívio familiar, eu abdiquei de viajar, porque eu tinha muito nítido na minha cabeça, se eu não agarrar essa oportunidade agora, eu posso perder ela, talvez eu não tenha outra.
né? E eu pensava naquelas memórias, né, da minha mãe abrindo a pasta ali, fazendo as contas dela para ver se a conta ia fechar no final do mês, das vezes que ela não pôde me dar dinheiro para ir no shopping com meus colegas, né? Então tudo aquilo me motivava e me dava uma força interior muito grande de estudar de madrugada, de fazer mais do que os outros estavam fazendo, de treinar mais. Então aquilo me dava uma força muito grande, realmente de mudar de vida, não só a minha, mas a vida da minha mãe também. E nunca mais ter aquela condição que eu tinha antes, né? Então eu não queria me limitar, eu queria ter mais, né? Então eu me agarrei nisso, então foi um ano, foi muito árduo, né? Foi muito difícil. Então eu fiquei afastado de muitas pessoas, né? Perdi amigos nessa época, mas acredito que faz parte do processo, né? Quando a gente tá muito focado em alguma coisa, a gente tem que abdicar de outras e isso é natural, né? Mas eu não me arrependo, né? Então eu realmente me abracei nisso, nessa oportunidade que chegou até mim de mudar de vida e realmente foi o que aconteceu, né? Então eu logrei êxito e realmente eu mudei de vida, né? Então se eu comparar o Pedro de 2018 e o Pedro de 2020, a partir do momento que eu me formei como oficial do Exército, minha vida ela mudou completamente, da água pro vinho. Cara, você falou duas coisas muito importantes que eu acredito muito. De abdicar de uma coisa pra ter em prol outra e de querer muito mudar de vida. E a gente sabe que dinheiro não é tudo, mas ele ajuda muita coisa, em muita coisa. Cara, e beleza, você começou tudo isso, você começou a ganhar mais. Cara, 5 salários mínimos ali, cara, é bastante. Pra um jovem de 20 anos, cara. Sim. É muito mais do que a média brasileira hoje. Na cabeça do jovem de 20 anos, daquele Pedro Oficial do Exército, o que pensava nele, questão de investimento, de carreira? Putz, 20 anos, tô ganhando, vamos lá, umas contas de padaria, 12 mil reais. E aí, eu tô com esse dinheiro todo com 20 anos, pra muitos tô feito, né? Sim. O que motivou você a querer trabalhar com finanças, virar com investimento? Aonde que os investimentos, além da poupança, entraram na sua vida? Bacana. É engraçado que quando eu entrei no exército, eu não tinha noção nenhuma de investimento, né? Eu conhecia ali a poupança, né? Que é um investimento que minha mãe conhecia, É o né? padrão dos Então, pais, é o padrão. Então ela falou, filho, sempre que você ganhar seu dinheiro, você tem que poupar um pouquinho, colocar aqui na poupança no banco, é um lugar seguro ali, né? Pra deixar o seu dinheiro. Então eu só sabia disso. Então na minha cabeça estava programada para eu receber dinheiro, realmente poupar uma parte e deixar ali na poupança, né? Então foi justamente dentro do exército que eu adquiri essa habilidade de investimentos, né? Então foi através, de fato, de outros militares, né? Então tinha amigos ali que já investiam, né, há 2, 3, 4, 5 anos, né? E começaram a falar sobre isso. Né? Eles começaram a falar tesouro direto, fundos imobiliários, ações. Falei, caramba, o que é isso que eles estão falando? Eu não consegui entender nada. Ele falou, cara, colocar o dinheiro aqui me rendeu tanto, 1% ao mês, então tá me dando uma renda passiva. Então foram vários termos que ficaram na minha cabeça, mas eu não tava entendendo o que eles estavam falando. Eu sou um cara muito curioso. Quando alguém fala alguma coisa que me gera muita curiosidade, eu quero saber o que é aquilo, né? E às vezes eu vou muito a fundo, então eu quero saber com profundidade aquilo. Né? Então eu comecei a pesquisei isso, o que era renda fixa, o que era tesouro direto, o que era aqueles investimentos que eles estavam falando, né? Aí quando eu me deparei com os primeiros termos técnicos, com o que aquilo poderia gerar com o meu dinheiro, eu falei, caramba, isso daqui é uma oportunidade, realmente, para eu multiplicar o dinheiro. Então eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, né? Então poupar nunca foi problema para mim. Então sempre consegui poupar muito mais que a média, 20, 30, 40% do meu salário. Então sempre tive essa disciplina. Mas eu sabia poupar, mas eu não sabia multiplicar, eu não sabia onde colocar, né? Então, você ter a disciplina é muito bom, mas você tem que saber também multiplicar o dinheiro, né? Então, baseado nisso, baseado neles falando, né, esses termos, eu comecei a pesquisar, né? E eu me apaixonei pelos termos técnicos, pelo que os investimentos poderiam me proporcionar. Tanto que nesse ano que eu aprendi sobre isso, eu resolvi tirar 30 dias de férias do exército. Eu falei assim, pô, esses 30 dias eu vou dedicar simplesmente para estudar. Então foi o período que eu mais estudei. Então eu estudava 8 horas por dia, foi um período que eu estudei de segunda a segunda, durante 8 horas líquidas, né? Eu li 5 livros de finanças, eu comprei 3 cursos de educação financeira, então realmente eu fiquei muito imerso naquilo. Então eu tirei 30 dias e não descansei nem um dia. Eu falei assim, eu só vou voltar pro meu trabalho sabendo tudo que eu preciso saber para conseguir multiplicar o meu dinheiro, né? Então realmente acho que foi os 30 dias que foi outra virada de chave ali, foi outro ponto de inflexão que eu falo ali, que realmente mudou o meu jogo, né? Então eu saí de uma pessoa que não sabia muita coisa, para depois de 30 dias imerso nesse universo, saber
talvez não muito, né, como um especialista na época, mas acima da média, um conhecimento acima da média que os brasileiros já teriam, né? Então foi ali que eu fiz minha diversificação dos meus investimentos, aí eu já comecei a investir em fundos imobiliários, em ações, realmente ali eu comecei a ter uma visão mais ampla do que os investimentos eram, né? Então realmente foi isso, né? Foi basicamente os militares ali falando sobre, me gerou uma curiosidade e eu quis saber mais sobre, né? E esse de querer saber mais sobre me trouxe até aqui, né? Que é o conhecimento que eu tenho hoje, porque eu estudo todo santo dia os investimentos, né? Então foi baseado na inspiração de outras pessoas. Você falou duas palavras que a galera confunde muito, e eu quero que você destrincha e explica para elas o que que é. Muitas pessoas acham que investir é poupar. A gente sabe que não é isso. Quem entende um pouco mais de finanças assim que nem a gente sabe. O que que é o investimento e o que que é você poupar dinheiro? Legal. Basicamente, né, eu falo que uma pessoa ela tem 4 fases na vida financeira dela, né? Então a primeira, geralmente, onde a maior parte dos brasileiros se encontra, que é a fase de devedor, né? Então aquela pessoa que ela é inadimplente, ela deve muito, não paga cartão de crédito, entra no rotativo, né? Então essa é a primeira fase que, infelizmente, boa parte dos brasileiros se encontra hoje, né? A segunda fase é uma fase de consumidor, né? Que a pessoa ali, ela não tá inadimplente, ela não é devedor, mas simplesmente não sobra nada no final do mês. É aquela pessoa que ganha 5 mil e gasta os 5 mil, ela fica no 0 a 0 sempre, né? Terceira fase, que é a fase de poupador. Essa pessoa, ela tem uma disciplina de conseguir poupar parte do que ela ganha, porém, ela não tem conhecimento sobre investimentos. Ela não sabe onde alocar o dinheiro dela, ela não sabe como multiplicar. Ela sabe sim, tirar uma parcela, mas o que ela vai fazer com essa parcela? Ela não tem esse conhecimento. Então, o poupador tem isso. É bom ser poupador? Com certeza, você ter essa disciplina de poupar todo mês. Porém, o poupador ele se limita a isso, a só poupar, não sabe como multiplicar, né? E o investidor é aquela pessoa que tem a disciplina de poupar o dinheiro dela, né? Ele tira a parte ali dos seus rendimentos, né? Do seu dinheiro, do seu salário. E ele tem conhecimento de mercado, né? Sabe sobre o mercado financeiro, sabe onde alocar o dinheiro, sabe fazer uma boa diversificação, entende o que significa aquela sopa de letrinhas, né? CDB, LCI, LCA. Então ele tem um conhecimento, mesmo que às vezes seja básico, mas é o conhecimento superior ao camarada que só deixa o dinheiro na poupança, né? Então eu acredito que a principal diferença entre um poupador e um investidor é simplesmente o conhecimento, né? O poupador ele não tem o conhecimento onde alocar o dinheiro dele, já o investidor ele tem esse conhecimento e boa parte das vezes ele sabe de fato onde colocar o dinheiro dele da maneira correta, identificando cenários macroeconômicos, etc. Você falou que você leu uns livros, só de ser a explicação eu já entendi um livro que você leu, tá? Depois nos bastidores a gente conversa desse livro. Não vou dar spoiler aqui, gente. Mas, cara, você deu até um overview bacana disso daí. E eu queria entender agora, para até ajudar o pessoal, agora do investidor. A galera que tá nessa parte do poupador. Não, vamos começar por partes, vai. Eu vou remodelar. Quem tá entupido de dívida. O que você, como educador financeiro, ajudaria essa pessoa a sair pelo menos desse muito devedor, para pelo menos o cara que fica no 0 a 0? Legal. Olha, eu acredito que toda dívida ela pode ser paga, tá? Então não existe dívida que não pode ser paga, né? Mas a gente tem que destrinchar, né? A gente tem que fazer por etapas. Então, primeiro de tudo, a pessoa ela tem que fazer um diagnóstico da vida financeira dela, né? Então ela tem que identificar o que é a dívida dela, então quanto que essa pessoa deve, né? Onde que tá o gargalo dela, né? Então, porque às vezes as pessoas elas têm muitas dívidas, mas se você para perguntar para quem é devedor, quantas dívidas você tem? Ah, eu acho que eu tenho uma dívida no banco, eu acho que tem uma dívida no cartão. Ela não sabe exatamente o que ela tem de dívida. Então a pessoa ela tem que ter total clareza dessas dívidas, né? Então, se tem 3 dívidas, ela tem que saber quais são essas 3, quanto que é a taxa de juros, qual que é o valor, enfim, ela tem que ter um diagnóstico de fato da dívida dela, de todas as dívidas que ela tem. Né, partindo desse princípio que ela faz esse panorama geral das dívidas, né, ela tem que analisar qual dívida ela vai começar a quitar primeiro. Né? Então, às vezes a gente prioriza ali as dívidas que têm um juros um pouco mais alto, né? Por exemplo, o rotativo de cartão de crédito tem juros abusivos ali, né? Às vezes de 15% ao mês, então é uma bola de neve. Às vezes a pessoa deve R$1.000, né? E se ela não pagar durante um ano, ela vai pagar muito mais no final do ano, né? Então ela tem que priorizar ali qual dívida, fazer um elencar as dívidas ali, né? Eu vou pagar essa primeiro, essa em segundo, essa em terceiro, né? Então, às vezes, uma dívida com juros mais altos, ou às vezes alguma dívida que interfira diretamente na sobrevivência dela,
né? Às vezes pode ser contas de água, luz, né? Então ela tem que elencar essa prioridade, né? Então não pode interferir na sobrevivência dela. Então, interferir na sobrevivência, essa dívida é prioritária. Depois disso, a gente olha a taxa de juros, né? Então, dívidas com a taxa de juros ali um pouco mais alta, a gente daria uma prioridade para quitar elas primeiro, né? Então, aí a gente vai fazendo por partes, né? A gente sabe que às vezes o montante da dívida é muito grande, né? Então, a gente tem que elencar essas prioridades e abatendo uma por uma. E claro, mantendo o controle financeiro, que não adianta quitar uma dívida, depois fazer uma nova e ficar nesse ciclo contínuo. Então a pessoa ela tem que ter esse diagnóstico, ela tem que elencar a prioridade das dívidas, ir quitando uma por uma e começar a implementar um controle financeiro. Né? A pessoa tem que começar a gastar menos do que ela ganha, né? Para de fato ela conseguir equilibrar e ficar no zero dela. Ela vai quitar as dívidas dela, ela não vai adquirir novas dívidas, né? E ela vai começar ali a ser só um consumidor, né? Que eu falei que é a segunda fase. Ela não poupa, mas também ela não deve, né? Então é melhor ser um consumidor do que um devedor. Exatamente. Né? E aí vamos fazer todo esse caminho para ajudar a galera. Você já mostrou o caminho que é do devedor para o consumidor. Faz o caminho do consumidor pro poupador e do poupador pro investidor. Legal. Pra gente fazer toda essa trajetória, para como uma pessoa pode mudar. Certo. Então, o consumidor aqui, ele já tá no 0 a 0, né? Então, o que ele tem que mudar aqui são hábitos e comportamentos. Né? Então, se a pessoa ela ganha 5 mil, ela gasta 5 mil, o que ela vai ter que fazer agora? Ela, de fato, ali também vai ter que fazer novamente um diagnóstico financeiro e ela vai olhar justamente o que ela precisa de fato e o que ela não precisa, que é um a mais, um algo a mais que geralmente ela tem um dinheiro e ela gasta com aquilo. Né? Então, se a gente parar para ver, colocar numa planilha, colocar ali, às vezes até num papel escrito mesmo, para pessoas que gostam de papel, tem muita coisa que a gente gasta que às vezes é muito supérfluo, que às vezes não é prioridade. Então, já atendi muitos mentorados ali, que às vezes a pessoa saía todos os finais de semana, gastava muito dinheiro com isso, pedia iFood todos os dias. Então, é uma coisa que não é necessidade, né? É como se fosse um luxo a mais. Então, às vezes a pessoa só cortando alguns gastos pequenos, ela já vai sobrar um dinheiro no final do mês que ela já pode migrar para uma próxima fase ali do poupador, né? Eu não diria nem cortar, às vezes a pessoa pode substituir também um gasto que às vezes é mais caro, substituir por um gasto mais barato, né? Cortar, substituir, até mesmo economizar, né? Então, a pessoa, ela tem que fazer esse diagnóstico, ela tem que analisar tudo que ela gasta, tudo que entra no bolso dela, tudo que sai e realmente deixar aquilo que realmente é necessário, que é importante para a sobrevivência, para o lazer e começar ali a ter a disciplina de cortar algumas coisas para sobrar dinheiro no final do mês e ela entrar nessa fase do poupador, né? Onde ela ganha 5 mil reais, mas ela não gasta mais os 5 mil dela. Ela gasta às vezes 4.500, ela gasta 4.200, já sobra uns 500, uns 800 reais ali para ela conseguir poupar esse dinheiro. Né? Esse exame de consciência, ele funciona muito, porque eu vou falar até dar um caso meu mesmo, porque eu fiz isso. Você falou assim, cara, a gente sai todo final de semana, beleza. Só que, cara, você vê o seu consumo na balada, por exemplo? Quando você sai pra uma balada? Muito alto. Cara, o que mudou muito a minha vida foi quando eu fiz assim, cara, eu vou parar de tomar álcool. Pô, um copinho de álcool que você pega numa balada hoje é uns 30, 40 reais no mínimo. Eu pego uma água, é 6 reais. Então. Olha isso a diferença. Tipo, eu tomo... Quantas águas eu tomo pra pegar um copo, sabe? Sim. E aí a gente muda até na parte comportamental que você falou. Às vezes a gente tira uma coisinha ali. Pô, uma coisa super um álcool, cara. Sim. Aí você vai lá e pega uma coisa até que saudável que vai fazer pro teu bem. É muito bacana. Hoje eu não saio mais, mas na época que eu fui fazendo essa transição de hábitos, principalmente financeiro, eu fiz isso, deu muito certo. Então, com certeza, isso funciona. As pessoas, elas também têm um erro muito comum. As pessoas acham que elas têm que fazer grandes mudanças para ver grandes resultados, mas na verdade não. São pequenas mudanças todos os dias que geram grandes resultados, né? Pequenas mudanças. Então, às vezes, o corte ali do iFood todos os dias, são 7 dias na semana, eu vou pedir iFood 2, vou economizar 5. Às vezes, você economiza nessa brincadeira 200, 300 reais. Olha a diferença. Né? Então, realmente, as finanças, no geral, é tudo comportamental. Então, é muito comportamento. Então, se você conseguir se segurar seus anseios, suas vontades, você, de fato, ali ter controle sobre si mesmo, as suas finanças, elas vão mudar completamente. Eu acredito não só na área financeira, mas em todas as áreas. Na área de performance, em tudo. Se a gente controla nossos comportamentos, a gente controla todas as áreas da nossa vida. Né? Então, às vezes... pequenos cortes, pequenas substituições, no final da conta, no final do mês, no final do ano, vai gerar uma grande diferença.
né? Então, isso que você falou da balada é um exemplo claro, um exemplo claro. Tem muita pessoa que gasta, aqui é o combo da balada, vamos lá, não, só se vive uma vez, aí 300 na balada no final de semana, mais 300 na outra. Aí quando vem no montante, foi R$ 1.000, festa. E parando pra pensar, não julgando quem vai, já fui em muita festa também, mas às vezes o que a gente gasta não traz um retorno pra gente, não é algo benéfico, né? Nem pra saúde, nem pra área financeira, não desenvolve a gente, não torna a gente melhor. Né? Então a gente tem que pesar bastante nisso também quando a gente for fazer escolhas, né? Que a gente tem que gastar com aquilo que realmente traga retornos pra gente, né? Parte de saúde, parte de lazer, parte familiar. Então a gente tem que pesar isso daí também, né? Então acredito que é isso, né? Então saímos ali da parte de devedor para consumidor, né? Consumidor para poupador. E agora que é o que pega grande parte da galera que eu acredito que ganha bem, só que aí fica só, tipo, poupando. O que você recomenda? Aí pode falar, cara, se tiver até indicação de livros desses que você leu pra galera, como que eu me torno um investidor? Show. Então isso daqui é o ponto máximo, né? Eu acredito que o investidor ali é o ápice, né? Eu acredito que todos os brasileiros deveriam estar nesse nível. Então, basicamente, como eu falei, o poupador e o investidor, o que separa eles, a ponte que separa eles é o conhecimento. É simplesmente isso, é informação, tá? Então, basicamente, o investidor é aquela pessoa que realmente parou, ela analisou que realmente ela já tem o hábito de poupar, já tem o hábito de economizar, mas ela precisa de algo a mais, ela precisa de ter o conhecimento, onde eu coloco meu dinheiro, né? Será que poupança é bom o suficiente? Será que não tem outros lugares melhores para deixar o meu dinheiro? Né? Então, um bom investidor ele já começa se fazendo essas perguntas. Eu comecei assim, né? Então, eu me fiz essas perguntas. Beleza, eu tenho um dinheiro, mas e aí? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Então, a pessoa tem que se responder isso. Então, de fato, ela tem que buscar esses conhecimentos. E hoje em dia, a internet, livros, tem um conhecimento gratuito. Então, no começo, eu comecei com conhecimento gratuito. YouTube, livros, e eu aprendi muita coisa. Quando eu montei minha primeira carteira diversificada, foi conhecimento gratuito. Então tem muita coisa, né? Então tem muitos canais, tem muitas pessoas que se dedicam hoje para a educação financeira, né? É uma coisa que vai crescer muito nos próximos anos, mas já tem crescido, já tem tido uma boa evolução, né? Então acredito que a pessoa ela tem que começar adquirindo conhecimento. Tá? Então a pessoa que é poupadora já tem o hábito de poupar, então ela precisa adquirir conhecimento sobre o mercado financeiro como um todo. Né? Então ela tem que entender o que é uma renda fixa, ela tem que entender o que é uma renda variável, entender cenários macroeconômicos, o que é inflação, o que é a taxa Selic, o que é a taxa básica de juros, né? Então ela tem que ter o conhecimento técnico, né? Então o comportamento é muito importante, mas o conhecimento técnico também é essencial, né? Eu sempre costumo falar também, até para mentorados ali, né, que tem uma história que eu gosto muito de falar. Essa história do livro Psicologia Financeira, de Morgan Housel, né? Que ele compara duas pessoas, né? Ele compara Richard Fusconi e Grace Grunner, né? Que são pessoas totalmente diferentes, né? Que não eram parentes, que não tinham nenhuma relação, mas eles tinham hábitos financeiros diferentes, comportamentos financeiros diferentes e tiveram resultados totalmente diferentes. Então, Richard Fusconi, ele foi um grande executivo de banco, né, no banco Merrill Lynch da época, então ele ganhou muito dinheiro com isso. Então, aos 40 anos ele já estava aposentado, por ele ser um grande executivo, ele tinha muito conhecimento de mercado, ganhou muito dinheiro com isso, mas a ganância tomou conta dele, né? Então, se aposentou aos 40 anos, começou a ter gastos excessivos, tanto que no ano 2000 ali, que foi basicamente a decadência dele, ele pegou um empréstimo, ele auferiu um empréstimo muito grande para fazer uma manutenção de uma mansão da casa dele. Não foi para financiar novos projetos, simplesmente para fazer uma manutenção de uma grande mansão, né? Simplesmente ele não esperava que a crise de 2008 ia acontecer, né? Então, tanto que ele ficou inadimplente, ele não conseguiu pagar esse empréstimo dele e ele simplesmente declarou falência. Então, uma pessoa que ganhou muito dinheiro como executivo do banco Merrill Lynch declarou falência por conta da crise de 2008. Ao contrário de Grace Grunner. Grace Grunner ela foi uma secretária durante toda a sua vida. Teve uma casa muito simples, ela usava vestimentas de doação, né? As pessoas olhavam para ela, era uma senhora comum, não teve filhos, não foi casada, ela vivia uma vida dela comum. Trabalhava de secretária, ia para casa dela, casa, trabalho, trabalho, casa. Né? Mas quando ela faleceu aos 100 anos de idade, as pessoas descobriram um segredo dela. Ela simplesmente tinha um patrimônio acumulado de 7 milhões de dólares. Aí a pessoa falou, pô, mas como uma secretária tem esse patrimônio acumulado? Simplesmente começaram a investigar o que ela tinha feito, ganhou na loteria, herdou dinheiro de alguém, mas na verdade não. Ela simplesmente pegava
parte do modesto salário dela todos os meses e colocava no mercado de ações americanas. E ela fez isso durante 80 anos. Foi esse o segredo de Grace. Simplesmente isso, poupar parte do que ela ganhava e colocar no mercado de ações americanas. Então perceba que o comportamento, né, essa consciência, essa inteligência financeira, ela faz total diferença. Então, às vezes, não é a pessoa que ganha mais dinheiro que é mais bem-sucedida financeiramente. É a pessoa que tem os melhores conhecimentos e tem os melhores comportamentos. Né? Então, eu falo geralmente isso porque às vezes as pessoas acham que para ser investidor eu só preciso ter conhecimento técnico. Não, é uma soma. Você tem que ter conhecimento técnico, mas você também tem que ter bons comportamentos financeiros. Né? Então, acredito que realmente essa ponte que separa o poupador do investidor é o conhecimento. Tá? Então, sugestão ali de livros, né? Os principais ali. Segredos da Mente Milionária, Psicologia Financeira de Morgan Housel e Pai Rico, Pai Pobre. Eu acredito que esses três, se a pessoa ler, tenho certeza absoluta ali que já vai mudar completamente a sua visão, né, de finanças no geral. Pedrão, você falou esse exemplo e agora eu vou te desafiar aqui a ajudar a galera porque a gente colocou nesse título desse episódio de crescer o dinheiro rápido e às vezes a gente não tem 80 anos para conseguir querer crescer a vida financeiramente. Qual é um período talvez que você acha viável? Depende muito da renda da pessoa, muito assim, mas que você acha que vamos falar, talvez o seu padrão, Pedro, que você acha que é um tempo que a pessoa consegue sair desse ponto de devedor para ir para o ponto de investidor. Um tempo médio que você colocaria, que é um tempo médio para a galera, assim, que ela consegue realmente sair do buraco e conseguir virar um investidor mesmo. Certo. Então tem algumas variáveis, né? Depende muito das dívidas ali, né? Então, lógico, uma pessoa que é muito inadimplente, que tem muitas dívidas, ela vai levar um tempo muito maior que uma pessoa que às vezes tem uma ou duas dívidas ali, né? Então varia muito, tá? Eu acredito que uma pessoa muito dedicada, realmente ela fala, eu vou mudar a minha vida esse ano. O ano 2025 que vai entrar, ela fala, eu decidi mudar. Né? Realmente eu quero ter novos hábitos financeiros, eu não quero ser mais devedor, não quero ser mais inadimplente, eu quero me tornar investidor. Se a pessoa em 2025 ela dedicar justamente para essa mudança de vida na área financeira, eu acredito que até o final de 2025, um ano, no final de 2025 essa pessoa ela não vai ter mais dívidas, ela de fato ali vai conseguir já poupar o dinheiro dela, ela já vai ter uma carteira de investimento construída e consolidada, né? Então, acredito ali, 2, 3 meses ela já sai da fase de devedor, realmente ali fazendo um diagnóstico, elencando a prioridade das dívidas dela e fazendo o controle financeiro, né? De modo que ela consiga pagar essas dívidas, né? De acordo com a ordem de prioridades. A partir do 4º mês ali, a pessoa ela já conseguiu não ser mais inadimplente, ela já está adquirindo os novos hábitos financeiros de poupar, né? Hábitos geralmente demoram um pouco de ser construídos e ser consolidados, né? Então, acredito que por volta de 2 meses ali, né? 60, 66 dias ali, a pessoa já consegue adquirir esse hábito de fato de poupar todos os meses, né? E a partir ali do 6º mês, né, a pessoa já começa a estudar de fato sobre investimentos. Acredito estudando ali 2, 3 meses com afinco de fato. A pessoa não vai ser expert, porque os investimentos eles mudam, o mercado financeiro ele muda todo santo dia. Mas com 3 meses a pessoa ela já consegue saber o básico de finanças, sabe que é uma inflação, sabe que é uma taxa de juros, que é a renda fixa, uma renda variável, e ela já consegue construir uma carteira. Né? Uma carteira ali, eu recomendo uma carteira um pouco mais tranquila, nada muito arriscado, né? Justamente para a pessoa alocar o dinheiro, ver se sente confortável, porque às vezes um investimento bom para mim não é um investimento melhor para a pessoa, que as pessoas elas têm perfis de investidores diferentes, né? Então às vezes tem uma pessoa que é extremamente conservadora. Você fala assim, ó, se de hoje para amanhã cair 10% do seu patrimônio, qual que é a sua reação? Tem pessoas que vão entrar em pânico, falam assim, não tem condições, não consigo, não dá pra mim. Então essa pessoa é extremamente conservadora, então ela não pode arriscar. Tem pessoas que são moderadas, acredito que daria pra manter, não investiria mais, mas eu deixaria meu dinheiro lá. Então é uma pessoa moderada. E tem uma pessoa que é um pouco mais agressiva, um pouco mais arrojada. Se caísse 10% é oportunidade, eu compraria mais. Né? Então depende muito do perfil. Eu aconselho para quem está começando ali e está construindo essa bagagem de conhecimento técnico, investir tranquilamente, né? Investe numa renda fixa, testa, vê a rentabilidade acontecendo, né? E depois vai evoluindo. Fundos imobiliários, ações, né? Então é uma coisa gradual. Mas eu acredito que um ano, com afinco ali, uma pessoa querendo sair das dívidas, ela consegue se tornar um investidor até o final do ano com uma carteira diversificada e construída já. Claro, né? Não pode parar por aí. A pessoa tem que estar sempre se atualizando e o estudo é contínuo. Todos os dias tem que estar estudando, se atualizando sobre o mercado, né? Porque senão a gente fica para trás. Porque às vezes
De hoje para amanhã, as ações podem cair 10%, 20% por conta da fala de uma pessoa, da fala de um político, né? Então, isso oscila muito, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Mas acredito que o prazo de um ano ali é o ideal. A pessoa consegue sair de devedor para o investidor ali tranquilamente. Você falou uma pessoa, olha o Trump com o Bitcoin aí. Então, O Trump exatamente. entrou, o Bitcoin foi de 80 mil para 100 e pouco. Eu falei, caraca, cara, uma figura de uma pessoa, hein, cara. Sim. E, Pedrão, agora vamos fazer duas coisas aqui didáticas pra galera. Vou até anotar que senão eu esqueço uma delas. Você falou de começar a fazer os investimentos. Você falou entender o que é taxa Selic, renda fixa, renda variável. E, cara, vamos lá. Pode fazer um pente fino. Entrar tanto em detalhes porque a gente quer ensinar pelo menos o básico pra galera. O que que é tudo isso? O que que é renda fixa? Aí você pode dar um exemplo do que é. Uhum. Eu sei o que é, então tem as letrinhas. O que que são as letrinhas? Sim. E o que que é desse perfil mais básico, que é pro mais arrojado? Que acredito que o nível de mais arrojamento hoje seria o Bitcoin, vamos falar assim, Sim. as criptomoedas. Faz toda essa overview pra galera entender e fala pra galera aonde, em que estágio você investiria. No Legal. comecinho, meio, mas para quem é muito arrojado. Certo. Então, primeiro a gente tem que entender um geralzão, né? Então, basicamente, né, entender o que é a taxa Selic, né? Um exemplo, a taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país, né? Então, essa taxa, ela dita muito a nossa economia, né? Por quê? Porque essa taxa é como se fosse uma taxa-mãe e todas as demais taxas, elas vão seguir o seu movimento, né? Então, se a taxa Selic, hora ou outra, ela sobe, a taxa do empréstimo, a taxa do financiamento imobiliário, a taxa do veículo que você quer comprar, ela vai subir automaticamente junto com essa taxa Selic. Se essa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, cai, as demais taxas elas também vão cair, né? Mas por que isso acontece? A taxa básica de juros, a taxa Selic, ela é um instrumento de política monetária para controle da inflação. Então, o que é a inflação, né, para você entender? Então, a inflação nada mais é que um aumento generalizado dos preços. Então, imagine que você vai no mercado e uma Coca-Cola ela está R$3, né? Aí, depois de alguns meses, depois de 6 meses, em vez de ser R$3, essa Coca-Cola já está R$5. Teve um aumento generalizado dos preços, né? Então, isso é inflação, isso é o efeito da inflação. Então, o seu dinheiro ele passa a ter menos valor ao longo do tempo. Tá? Então, e por que é importante a gente saber isso? Tá? Porque o real, ele perdeu muito valor ao longo desse tempo, né? Então, o plano real ele foi adotado ali há 30 anos, um pouco mais de 30 anos atrás. E para vocês terem uma ideia, o dólar e o real já foi 1 para 1. Hoje, o real e o dólar tá discrepante. Hoje o dólar é mais de R$6, né? Bateu 6,20, que foi a alta histórica. Então, o nosso real, ele perdeu 80% do seu valor, 80% do seu poder de compra, né? Então, a taxa Selic, ela entra justamente para controlar essa inflação. Então, não é interessante um país ter uma inflação muito alta, porque senão o nosso dinheiro, ele perde muito o poder de compra e fica muito desvalorizado, né? Nosso patrimônio fica muito desvalorizado. Né? Então, o Banco Central, né, ele utiliza essa taxa Selic para fazer esse controle da inflação. Né? Então, quando eu aumento a taxa Selic, automaticamente eu quero desacelerar a economia, né? Eu quero basicamente deixar o crédito de fato mais caro para as pessoas consumam menos. Se as pessoas consomem menos, a inflação ela tende a diminuir. E se eu diminuo a taxa Selic, eu quero aquecer a economia. O crédito está mais barato, então as pessoas elas estão mais adeptas a tomar risco, a pegar mais crédito, a fazer mais financiamentos. Tá? Então, o primeiro ponto a gente tem que entender isso. E por que a taxa Selic, a taxa básica de juros, é importante a gente entender? Porque ela dita as dinâmicas dos outros investimentos. Tá? Então, começando aqui com a renda fixa, né, que é o investimento ali mais conservador. Tá? Então, eu tenho investimentos ali que eu gosto de indicar para quem está começando, que é o Tesouro Direto. Né? Então, como é que funciona o Tesouro Direto? Nada mais é que você pegar o seu dinheiro e você empresta o seu dinheiro para o governo. Né? E o governo vai falar assim, ó, eu tô pegando o seu dinheiro agora e eu vou te devolver o seu dinheiro depois de um determinado tempo a uma taxa de juros. Essa taxa de juros pode ser 12%, 13%, vai depender muito da taxa Selic. Né? Então, existem 3 modalidades aqui dos investimentos. Então, tem o Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, né, que segue a taxa básica de juros. Então, se a taxa básica de juros for hoje 12%, ele vai te pagar 12%. Se a taxa de juros diminuir e for 10%, ele vai te pagar 10%. Então, você investiu R$5.000, você vai receber esses 5 mil com 12% anual ali pago pelo governo, né?
O segundo investimento é ter um tesouro IPCA+, que a gente fala, né? O que é IPCA+? É a inflação. Então, o tesouro direto, o governo, ele vai te pagar a inflação do período mais uma taxa já acordada. Então, por exemplo, pode ser IPCA mais 7%. E por que esse investimento é bom? Porque você sempre vai ter um ganho real acima da inflação, né? Então, se a inflação no período for 20%, você vai ganhar 20% mais os 7% que você já acordou inicialmente. E o tesouro pré-fixado, né? Que então o nome diz pré-fixado, então já é uma rentabilidade fixa. Então você entra no investimento sabendo exatamente quanto você vai ganhar. Isso pode ser 12%, 15%, isso vai depender muito também de como está a dinâmica da taxa básica de juros do país. Então, basicamente, a renda fixa é um investimento mais seguro, por quê? Porque a partir do momento que você investe o seu dinheiro ali, você sabe exatamente o que você vai receber. Isso pode ser a taxa básica de juros, pode ser o pré-fixado ali, que já está determinado no momento do investimento, ou pode ser a inflação mais uma taxa já determinada, né? Então é uma coisa mais certa. Então você já sabe, é como se fosse um contrato assinado. Ó, tô dando meu dinheiro, eu vou receber isso, mais essa taxa de juros, né? Isso é a renda fixa no geral, né? É o investimento ideal para quem está começando, que é um investimento um pouco mais tranquilo, é menos arriscado, porque o governo que vai ser o nosso credor, e ele é um credor mais seguro, porque ele que dita ali a dinâmica da economia, ele que tem o controle da máquina de imprimir dinheiro. Então, no pior dos cenários ali, se o governo não estiver conseguindo pagar, ele pode imprimir mais dinheiro, isso automaticamente elevaria a inflação, mas isso é outra conversa, né? Mas ele conseguiria te pagar de qualquer forma. Então, o governo é o credor mais seguro do Brasil, digamos assim, né? Aí depois a gente avança um pouco, né? A gente tem a renda variável, né? Então o próprio nome diz, variável, ou seja, varia, tem oscilação de mercado, né? Então, a partir do momento que eu coloco o meu dinheiro ali, eu posso receber infinitos, mas também eu posso ver meu patrimônio derreter a 0%, dependendo do investimento, né? Então é uma coisa que oscila muito, tá? Iniciando aqui uma sequência lógica, então a gente investe em renda fixa, depois renda variável, que é um investimento um pouco mais tranquilo, são os fundos imobiliários, né? Então como que funcionam os fundos imobiliários, né? O brasileiro, por si só, ele tem muito costume de investir em imóveis, né? Então o fundo imobiliário chegou justamente para democratizar esse acesso a investimentos em imóveis, né? Então imagine um imóvel, um shopping, né? Um shopping, para você investir num shopping ali é muito dinheiro. Uma pessoa comum, uma pessoa física, como eu, como o Matheus, não conseguiria, não teria aporte suficiente para fazer esse investimento. Então o que o mercado faz? Ele pega ali o valor desse shopping, um exemplo aqui, R$1 milhão, e divide em 1 milhão de pedaços diferentes, que a gente chama de cotas, né? Então, cada cota é um pedaço daquele shopping. Mas em vez de você aportar R$1 milhão, você compra uma pequena parcela, uma pequena cota. Essa cota pode ser R$80, pode ser R$100, dependendo do investimento. Então, eu como pessoa física, eu posso comprar uma cota de R$100 e eu já sou um sócio minoritário, obviamente, mas eu já sou um sócio daquele shopping. Então eu tenho o direito de ter os rendimentos, os aluguéis que eles podem me proporcionar, né? Então essa basicamente é a dinâmica, né? De democratizar o acesso a imóveis, né? Os fundos imobiliários nos trazem isso. E é muito interessante essa dinâmica, porque os fundos imobiliários, eles pagam renda passiva todos os meses. Então, bons fundos imobiliários de shoppings, fundos imobiliários de renda urbanos, de galpões logísticos, né? Então são bons porque tem rendimentos fixos, porque as empresas pagam aluguéis, né? Então, por exemplo, a loja que quer ter a sua loja dentro do shopping ali, ela vai pagar um aluguel para esse shopping. E esse shopping vai distribuir esse aluguel em forma de rendimento, de renda passiva para os investidores, né? Então é uma forma de democratizar. Eu compro um pedaço daquele imóvel para eu surfar nesses rendimentos que eles vão proporcionar. É basicamente essa a dinâmica. E eu tenho as ações, né? Então as ações justamente são um investimento em empresas, né? Então aqui também a nossa bolsa, ela flexibiliza bastante. Então a gente pode investir no Banco do Brasil, Santander, a gente pode investir em empresas de varejo, empresas de saneamento básico, empresas de telecomunicação, de energia, né? Então às vezes aquela empresa que está no seu dia a dia ali, é aquela empresa que você tem aquele cartão de crédito, Banco do Bradesco, enfim, Banco do Brasil, então você pode investir nessas empresas também. Então como é que funciona? Basicamente essas empresas, elas analisam, eu quero abrir meu capital para o mercado. Então ela pega ali uma determinada quantia de ações daquela empresa e ela lança a mercado. Às vezes uma ação é 20, é 30, é 40 reais. Então a pessoa, ela compra uma ação da empresa, ela já se torna sócio minoritária dessa empresa e automaticamente ela tem direito a receber os lucros que essa empresa tiver, né? Seja ela qual for, seja bancos, seja empresa de saneamento e etc, né?
Porém, investimentos em renda variável, como eu falei, tem que ter um pouco mais de estômago, né? Porque o mercado ele oscila bastante, né? E ele muda a sua dinâmica a todo momento. Às vezes, uma fala, como eu falei anteriormente, de um político, uma fala de alguém, uma fala de um CEO da empresa pode levar, a patamares exorbitantes para cima ou pode afundar a empresa, né? Pode ver o patrimônio derreter. A gente já viu casos, por exemplo, da Coca-Cola, um exemplo emblemático que as pessoas conhecem. Cristiano Ronaldo estava na mesa, ele simplesmente pegou a garrafa de Coca-Cola, tirou da mesa e colocou uma garrafa de água no lugar. As ações da Coca-Cola despencaram por conta de ação de uma pessoa que era muito influente, né? Então, realmente ali, de um dia para o outro, você pode ver o seu patrimônio cair um pouco. Então, tem pessoas que têm estômago porque querem ter rentabilidades melhores, tem pessoas que às vezes não aceitam isso, né? Então, a pessoa que é um pouco mais conservadora, ela mantém ali na renda fixa, né? Sem problema nenhum, é investidor do mesmo jeito. A pessoa que tem um pouco mais de apetite, quer ganhar um pouco mais de dinheiro, quer multiplicar mais o seu patrimônio, pode investir um pouco em renda variável, né? Então, eu acredito que o panorama geral é esse, né? Então, a gente tem esses 3 tipos de investidores e você tem que saber o seu perfil, né? Então, não adianta você ser uma pessoa conservadora e querer investir em investimentos muito arriscados, porque vai ter baixa. O mercado vai cair, isso é fato, o mercado vai cair. Então, se você não tiver esse pendor, apetite a risco, você vai tirar seu dinheiro, você vai ter prejuízo, né? Então, você aceitar, entender e aceitar o seu perfil de investidor também é muito importante ali para você não materializar prejuízos e perdas no longo prazo. Vocês acham que isso é muito, gente? É que ele nem chegou nos ETFs da vida e nos criptomoedas, mas tá muito bom esse panorama, cara. E eu queria, Pedrão, que você ajudasse agora a gente a entender o seguinte. Como que eu divido o meu dinheiro? Como que eu pago? Qual seria uma porcentagem, vamos falar, mais padronizada na tua metodologia? Eu ganho X, eu tenho que, sei lá, eu já ouvi falar muito do 60, 30, 20. 60, 30, 10, desculpa. Você vai lá, esse 60% do seu salário você vai para as contas de casa, os outros 30% você gasta com algumas coisas, 10% você investe. Tá certo isso? Não tá? Qual que é a sua metodologia pra galera conseguir entender? Beleza, eu saí do que eu tô devendo, tô começando a investir, mas o que eu faço? Eu guardo metade do meu salário, eu guardo um tanto. O quanto que essa pessoa, o ideal é guardar, o tanto que é legal ela viver também, para não viver os 80 anos só com patrimônio guardado, e o que ela tem que sobreviver. Legal. Então, tem muitas, né? Tem muitas divisões ali, né? Que a gente chama de divisão orçamentária. 50, 30, 20 funciona para bastante gente, né? Eu acredito que essa divisão, ela varia muito de pessoa para pessoa. Porque, um exemplo, né? Às vezes tem uma pessoa que ela não tem um papagaio para dar água, ela simplesmente mora sozinha, ela não tem filhos, ela não tem nada com arcar, né? Não tem nenhuma dívida a mais. Então, essa pessoa ela vai ter uma divisão orçamentária do que uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem filhos, né? Então, vai variar muito do perfil da pessoa ali, né? E qual a situação atual da vida dela. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe ali é uma pessoa que às vezes mora sozinho, que é uma pessoa nova, que é uma pessoa que não tem grandes responsabilidades no momento. Eu acredito que o 50, 30, 20 não funcione muito para ela, porque eu acho que a parcela de investimento é muito pouca, né? Então a gente poderia inverter um pouco essa lógica, poderia ali ser 50% ali para os gastos essenciais dela, 30% a gente poderia ser um pouco mais ousado, colocar 30% para investimentos de fato e 20% para gastos não essenciais. Eu acredito que nessa etapa de início de vida, né, para quem é novo, a gente tem que ter um sacrifício um pouco maior. Então a gente tem que investir um pouco mais, né, e abdicar um pouco ali das demais coisas, né, para que no futuro a gente possa usufruir um pouco mais disso, né? Então acredito que 50% gastos essenciais, 30% investimentos e 20% ali para gastos não essenciais, que é o lazer, né, as saídas no final de semana, eu acho que seja uma boa divisão para uma pessoa ali que não tem grandes responsabilidades, que mora sozinho, que não tem filhos, né? Já que uma pessoa que tem filhos, que já tem mais despesas a zelar, né, eu acredito que a parcela de investimento ela cai, né, por si só, né, é natural. Mas acredito que vale a pena a pessoa ali depositar pelo menos ali 10%, né, dos investimentos, né, sempre, mensalmente, todos os meses, isso aí tem que ser religioso, né, 50% de gastos essenciais e os 30% ali para os gastos não essenciais ali, né, 50, 30, 20 ali para a pessoa talvez funcionaria melhor. Né, uma pessoa que já tem filhos, que já tem esposa, que já tem muitas contas a pagar, né? Acho que funcionaria bem. Então, 50% ali, os gastos essenciais, os
30%, né? 50, 30, 20, os 30% ali, os gastos não essenciais, né? Porque filhos ali gasta mais, a gente poderia deixar ali os 20% ali para os investimentos, né? 20 a 10% ali, dependendo da pessoa, né? Que é tudo ajuste também. Né? Então, às vezes a pessoa ali consegue poupar um pouco mais, coloca 20, se não conseguir, 10 é o mínimo ali, é o limite máximo aceitável. Né? Então, a menos de 10 já tem que corrigir um pouco a rota ali, o orçamento não tá legal. Tá? Então, de 10 a 20 investimentos ali também tá top. Beleza, vamos só dar um exemplo aqui, questão de números, tá? A gente sabe que o salário mínimo tá muito mais alto que isso, mas para fazer uma conta facilitar, porque a gente vai fazer conta de cabeça aqui. Eu ganho R$1.000. Deixa eu anotar aqui. R$1.000. Então, nessa conta, R$600 é para as minhas contas. Sim. R$300 eu gasto para... R$500, R$500, desculpa. com R$500. gastos essenciais. Beleza. Isso. E aí os R$300 eu gasto para O supérfluo, gasto não essenciais, né, exatamente. essenciais. E os R$200 que sobra Isso. é para eu investir. Investimentos, R$200 exatamente. para investir. Aonde eu aloco isso? Legal. R$200, né, para algumas pessoas pode parecer muito pouco, né, mas na verdade não, né, tem opções muito acessíveis ali no mercado hoje em dia, né, que às vezes, um fundo imobiliário às vezes tem R$10, né, investir no Tesouro Direto também é muito acessível, R$50 já consegue, né, então, inicialmente uma pessoa que não tem nada de investimentos ainda, meu conselho é montar a reserva de emergência, né, o inicial, para quem não sabe o que é uma reserva de emergência. A gente simplesmente vai ter uma poupança para justamente suprir alguma necessidade caso a gente venha a ter, né? Exemplo de necessidade: despesa médica inesperada, algum sinistro com o veículo, né? Às vezes a pessoa precisa de fato do veículo dela para se transportar, caso trabalho, caso. Então, esse veículo ele tem que estar sempre em condições, então a pessoa não pode perder isso. Então, se tiver um sinistro, essa pessoa vai ficar prejudicada. Então, basicamente, essa reserva seria justamente para solucionar esses possíveis imprevistos, tá? Então, como a gente calcula essa reserva? Para pessoas ali que são CLTs, são pessoas que são funcionários públicos, tem uma renda mais previsível, a gente aconselha deixar ali 6 meses do seu custo de vida mensal. Então, exemplo, a pessoa tem um custo de vida mensal ali de R$2.000, né? Então, a gente pega esse valor, R$2.000, e multiplica por 6 meses. Né? Esse aí é a reserva de emergência ideal para quem já tem uma renda mais previsível. Mas para quem é empresário, para quem é autônomo, para quem não tem uma rentabilidade previsível, né, oscila muito mês após mês, a gente indica que a reserva de emergência seja para os próximos 12 meses. Então ela pega o custo de vida mensal dela e multiplica por 12 meses. Então se o custo de vida mensal ali for de 2.000, multiplica por 12, essa é a reserva de emergência ideal para uma pessoa que tem essa renda mais imprevisível, né? Então, inicialmente, a pessoa que não tem nada de investimentos, eu focaria em montar essa reserva, né? Então, esses R$200 deixaria alocado ali num rendimento que tivesse 3 características, né? No investimento que tivesse 3 características. Alta liquidez, né? O que é alta liquidez? É um investimento que eu consiga resgatar fácil, né? Então, eu investi nele ali, mas se eu precisar desse dinheiro no dia seguinte, eu consigo resgatar esse dinheiro. Tem uma boa rentabilidade, que renda pelo menos ali acima da inflação e acima da poupança, né? Então, alta liquidez, boa rentabilidade e seja seguro, né? Que não tenha risco de oscilação, né? Que eu resgate, eu consiga resgatar exatamente aquilo que eu investi. Então, um investimento muito bom para essa reserva de emergência seria o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic que rende a taxa básica de juros do país, não tem oscilação negativa. Então, a partir do momento que você investiu lá, você quer resgatar no dia seguinte, você tem essa possibilidade, né? Enquanto você deixar lá, vai estar rendendo ali a taxa de juros, vai estar rendendo a taxa de juros, que é a taxa Selic, diariamente, né? Então, ela tem um rendimento diário ali, né? Então, segue essas 3 características. Então, eu montaria a minha reserva de emergência e alocaria nesse Tesouro Selic, né? Aí, depois que eu tivesse essa reserva bem estruturada, 6 ou 12 meses, eu já começaria ali a diversificar, né? A alocar em outros ativos ali. Eu sei que agora nessa próxima pergunta você fala depende, mas vamos pensar no seguinte. 2024 foi um ano que eu tô encerrando, que eu, cara, fiz muita cagada com o meu dinheiro, eu tô assim, eu vou começar 2025 na pindaíba. O que eu faço? Não precisa ser tão, pode falar normal assim, tipo, o que você faria? Primeiros 5 passos, vai, é isso. Primeira coisa. E o outro extremo, cara, eu ganhei muito dinheiro em 2024, o que eu faço com tudo isso?
para 2025. Bacana. Então, a pessoa que realmente ali não teve bons resultados, né, em 2024 ali, eu acredito que você tem que aceitar isso, né, realmente acabou o ano, faz parte, você tem que reconhecer que você errou, né, que você poderia tomar decisões melhores, mas muitas vezes não tomou, mas o que importa é agora, tá? Então, o que importa é esse exato momento que você está assistindo aqui, é o que você vai fazer depois do conhecimento que você adquirir aqui, né? Então, acredito que uma pessoa que não teve bons resultados financeiros esse ano, ela poderia começar a mudar algumas características que ela não teve em 2024, porque se ela tivesse, ela teria tido resultados diferentes, né? Primeiro disso tudo é você fazer novamente aquele panorama que eu falei, né? Então, você tem que ter total noção da situação atual que você se encontra hoje. E você não pode ter dó de si mesmo. Não pode ter dó de si mesmo. Você realmente tem que saber sua situação. Se a situação for muito ruim, você tem que admitir para você mesmo que você está na situação muito ruim. Isso aí é libertador. Você saber a sua situação exata, no momento de agora, tá? Depois disso, você vai organizar, você vai reorganizar as suas metas, você vai reorganizar a sua rota, tá? Então agora, você tem que planejar, você tem que ter metas e objetivos muito bem estabelecidos. Tá? Então você errou muito em 2024, mas 2025 é um novo ano. Então, se você tiver metas e objetivos financeiros bem estabelecidos e começar a trilhar as ações desde o dia 1º de janeiro de 2025, você já vai estar construindo uma trajetória para que no final de 2025 o seu resultado seja totalmente diferente. Tá? Então, faça esse panorama, tenha metas e objetivos muito bem estabelecidos. E terceiro, busque conhecimento. Então, o resultado que você não adquiriu ainda é fruto do conhecimento que você ainda não tem. Simplesmente isso. Então, você adquirir o conhecimento que te falta, seja o conhecimento financeiro, qual que é a melhor divisão orçamentária para o seu dinheiro, seja aonde você deve investir, tá? Então, você buscar esse conhecimento vai mudar o seu jogo em 2025, tá? Então, tem esse panorama geral. Estabeleça metas e objetivos muito bem claros, tá? Muito bem estabelecidos. Tem que ser muito específico naquilo que você quer. E também tenha conhecimento. Busque conhecimento, tá? Que o seu jogo ele vai mudar em 2025. E para quem ganhou muito dinheiro, parabéns, né? Então você está bem acima da média, né? E agora você simplesmente tem que manter o padrão que você teve em 2024, né? Mas pensando da seguinte forma, o dinheiro que você está construindo, seja fruto do seu trabalho, seja fruto da sua empresa, esse dinheiro ele tem que ser mantido, esse dinheiro tem que ser multiplicado, né? Porque a gente não vai ter saúde até o final da vida para conseguir ter os resultados que a gente tem hoje enquanto a gente é novo, né? Enquanto a gente tem 20, 30, 40 anos. Né? Talvez você não consiga ter os mesmos rendimentos nos próximos anos. Então você aproveitar bem esses rendimentos que você teve, construir uma boa carteira de investimentos, conseguir reter e multiplicar esses resultados, eu tenho certeza que em 2025 seu ano vai ser ainda mais próspero, porque não vai ser mais só os rendimentos da sua empresa, os rendimentos do seu salário, mas sim vai ser os rendimentos do seu próprio dinheiro trabalhando por você, né? Então acredito que quem ganhou muito dinheiro tem que seguir essa linha de ação, né? Ter realmente ali uma carteira bem estruturada para, de fato, além dos frutos do trabalho, ter também os frutos do investimento rendendo na conta dela de forma passiva. Pedrão, a gente sabe que dinheiro rápido é duvidoso. Vamos lá. Qual o caminho que eu posso percorrer, que aí entra aqui um caminho inteligente, que seja um pouco mais rápido do que o caminho tradicional e que não envolva apostas e tigrinho? Excelente. Pra eu ganhar dinheiro mais rápido. Apesar assim, tipo, tigrinho também é um bagulho que assim, você tá fadado a perder, né? Sim. Mas enfim, como que a gente pode ganhar dinheiro mais rápido sem ter que entrar nesse meio obscuro do dinheiro? Bacana. Uma coisa que também eu quero desmistificar aqui, tá? Que um investimento por si só, sozinho, ele não vai deixar você rico, tá? Então, existem algumas variáveis que são muito importantes, né? Primeiro, a gente tem que levar muito em consideração ali os aportes, né? Então, isso é matemática. Quem tem mais dinheiro, poupa mais e investe mais, automaticamente vai conseguir crescer o patrimônio muito mais rápido que uma pessoa que investe muito pouco, tá? Então, a primeira variável é a variável aporte, né? A segunda variável é a variável tempo.
né? Então a pessoa que realmente investe todos os meses e deixa esse dinheiro por mais tempo, automaticamente ela vai ter o efeito juros compostos trabalhando por mais tempo para ela e automaticamente ela vai ver o dinheiro dela se multiplicando muito mais rápido. E a terceira variável é a variável da taxa de juros, né? Então, quanto maior a taxa de juros que eu consigo naquele investimento, melhor será, porque vai gerar um efeito bola de neve e mais rentabilidade eu vou ter, né? Então, são 3 variáveis muito importantes, tá? Mas percebe que uma variável às vezes distorce a outra, tá? Como assim? Vou explicar. Então, se eu tenho um aporte muito grande, né? Eu consigo aportar muito dinheiro, automaticamente o tempo do meu investimento ele pode diminuir. Porque se eu tenho mais dinheiro investido, automaticamente o resultado que eu queria vai ser em menor tempo. Mas em contrapartida, se eu tenho um aporte muito pequeno, eu vou ter que ter mais tempo investido para eu conseguir aquele resultado que eu quero, tá? E a taxa de juros aqui, acreditem, no mercado financeiro não tem taxa de juros bizarra. Então, se você vê te oferecendo 2, 3, 4% ao mês, é perigoso, tá? Então, a taxa média ali de rentabilidade, 1% ao mês, 1,2% ao mês, você já vai ser um investidor acima da média hoje em dia, tá? Com segurança, tô falando, né? Não tô falando de investimentos ali muito arriscados, tá? Mas acredito que o que a pessoa que quer realmente ganhar muito dinheiro precisa? Ela precisa aportar mais, ou seja, ela precisa ganhar mais dinheiro. E como ela vai ganhar mais dinheiro, né? Eu acredito que hoje em dia, cara, o empreendedorismo é o principal meio para isso, né? Então a pessoa ela tem que de fato ali ter uma mentalidade de empreendedor para conseguir às vezes monetizar um conhecimento que ela tem, monetizar um produto, monetizar um serviço, né? Porque o empreendedorismo ele é escalável, né? Então ele pode trazer muito mais dinheiro para a pessoa, né? E automaticamente se ela tem mais dinheiro, ela vai conseguir poupar mais, aportar mais e fazer com que o patrimônio dela se multiplique, né? Mas para uma pessoa que gosta muito da carreira dela, né? Que gosta muito da carreira dela e quer se manter, então essa pessoa ela tem que procurar buscar mais conhecimentos, buscar novos cursos, para quê? Para procurar novas promoções dentro do próprio ambiente de trabalho para que ela consiga ganhar mais dinheiro, tá? Então o foco aqui é realmente ali te gerar novas habilidades para que você consiga ganhar mais dinheiro, seja no empreendedorismo, monetizando um conhecimento, um produto, ou seja até no seu próprio serviço, na sua própria carreira, né? Você progredir. Então o foco aqui é você ganhar mais dinheiro para que você consiga poupar mais, né? E consiga aportar mais também, né? Mas acredito que hoje em dia o empreendedorismo ali está no ápice, né? No top 1, tá? E novamente, tá? Então o investimento sozinho ele não te deixa rico. Ele vai sim reter e multiplicar o seu patrimônio, mas precisa do seu trabalho ativo. Você precisa aportar, você precisa ter dinheiro para investir. Senão não adianta. O efeito de juros compostos vai demorar muito tempo. E ninguém pode esperar por 80 anos para ter um patrimônio grande, né? Exatamente. Ainda mais nesse mundo que tá cheio de informação lotada e galera conseguindo ganhar. Molecadinha que consegue ganhar um dinheiro É, grande com rede social, hein? é. Galera ali do TikTok em 2020, 21 ali, deu uma. Quem pegou aquela época lá realmente pra fazer, fez um dinheirinho bacana, Fez. cara. Pedrão, infelizmente a gente tá caminhando pro final do podcast, passou rápido, hein, cara? Pô, já? Já. Eu nem. Cara, tinha um monte de coisa pra perguntar ainda. A gente tá com plateia hoje aqui, tá, gente? Vocês têm alguma coisa pra perguntar pro Pedro? Ah, uma coisa também, ó, acrescentar aqui, tá? Que é bem importante. Às vezes o que pode mudar também sua vida financeira são os seus motivos, né? Os motivos do que você faz, o que você faz, né? Então, a minha plateia ali é um dos motivos de eu ter começado, de eu me manter forte também, né? A minha mulher ali, Poliana, que tá me assistindo ali também. Ela me motiva e me dá força realmente ali pra eu continuar a fazer o que eu faço e querer sempre voar mais alto, né? Buscar mais dinheiro, não só pela espécie, pela nota em si, mas do que eu posso proporcionar para ela, né? Para os nossos filhos futuramente, né? Então, isso é uma coisa que dá muita força pra gente, cara. Então, você ter motivos bem esclarecidos na sua cabeça vai fazer você levantar da sua cama motivado. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, eu levanto e já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu durmo sabendo exatamente o que eu vou fazer no dia seguinte, porque eu tenho um objetivo maior, né? Não se trata mais só sobre mim, sobre ganhar mais dinheiro, a cédula em si, mas sim o que eu quero construir, né? O que eu quero proporcionar não só para mim, mas para minha família, para minha mãe, para as pessoas que me cercam, né? Então, eu acredito que um fator motivador que te mantém na rota sem errar é ter esses motivos, cara.
Tá? Não é o carro que você quer ganhar, não é a mansão que você quer ter, mas quem você quer orgulhar, né, cara? E a vida que você quer ter no geral, né? Não só de bens, mas sim de experiências, né? Então isso é sensacional, isso aí mudou meu jogo também, né? Quando entrou na minha vida ali, ó, comecei até a ganhar mais dinheiro ali, comecei a investir mais, faz total diferença. Você lembra que no comecinho do episódio eu falei assim, cara, que dinheiro não é tudo, mas ele resolve muita coisa. E é Sim, exatamente sobre isso. E é por isso que foi muito de propósito que eu fiz esse último episódio desse ano pra falar de dinheiro. Porque a galera desvaloriza muito o dinheiro e fala assim, é só quem é ganancioso, a gente tem que diferenciar o que é ganância e o que é de ambição sim, realmente. E, meu, o dinheiro resolve muita coisa assim. sim. Às vezes, a gente falou de muitas coisas aqui. Cara, parente doente. Meu, não vou abrir aqui, mas, pô, meu pai teve câncer recentemente. A gente tinha dinheiro pra pagar o tratamento, sabe? Então, tipo assim, pô, ajuda em alguma coisa. A gente comprar alguma coisa legal, ter uma experiência. Tipo, sei lá, cara, uma experiência meio doida. Eu quero saltar de paraquedas, sei lá. Pô, tudo demanda dinheiro, querendo ou não. E a gente precisa disso, cara. Felizmente também a gente precisa disso e a gente sabe que a galera fica muito com medo porque o dólar vem aumentando e a gente não sabe aonde isso vai parar, Sim. né? Não defendo nenhum dos dois governos, mas assim, o pessoal em vez de ficar procurando, ficar botando culpa no governo, dá um jeito de resolver. Sim. Cuida melhor, não tem outro dinheiro, cara, cuida do dinheiro que tem, investe, ajuda. E é por isso que a gente trouxe ele aqui, cara, expert em finanças, cara, deu uma aula aqui pra gente, tá? De verdade mesmo, entendemos muitas coisas. Acredito que a galera aqui também, meu, se depois você entender depois disso daqui como você cuidar das suas finanças, eu já não sei mais o que você pode fazer, gente. Porque, meu, cara, deu uma aula aqui pra gente. Grande parte eu sabia, porque eu estudo isso também, mas um expert em finanças. E a galera aqui, Pedrão, já teve muito conhecimento. Esse é o episódio 38. A gente já trouxe autocuidado, economista para falar da economia em geral. Você que é especialista, trouxe vários empreendedores, trouxe muito episódio de, meu, muita coisa. Trouxe dois de espiritualidade. Então, assim, a gente trouxe esse. Eu tô falando tudo isso porque esse é o último episódio do podcast deste ano 2024 e falar que a gente trouxe um propósito para vocês. Quem entendeu o básico bem feito, de Sim. todos esses pilares. Eu, na minha área de expertise, cara, vocês têm que ter o corpo, a mente e o espírito totalmente alinhados para conseguir ter plenitude na vida de vocês. E a gente trouxe muitas áreas dessas áreas específicas, como vocês destrincham tudo isso. E tá destrinchado. O episódio anterior foi como se construir comportamento. A gente falou muito de comportamento aqui hoje. Comportamento financeiro. Acho que você entender o comportamento, entender as finanças, entender como que um ajuda o outro, gente, isso aqui vai ajudar muito vocês. E, Pedrão, obrigado mais uma vez. Como é que a gente te acha nas redes sociais? Fica mais próximo de você? Bacana. Então, meu Instagram, né, é @opedroinvest, né, então eu posto conteúdos lá diariamente ali, né, sobre finanças no geral, né, às vezes algum insight que eu tive em algum evento, né, então eu gosto de bastante eventos, né, como o Matheus também vai, né, então imersões, cursos, né, então acredito que isso é um investimento muito válido, ele retorna muito pra gente, né, então gosto muito de agregar valor nas redes sociais, né, futuramente também tô vislumbrando aqui novas oportunidades de fato ali imergir as pessoas ali nesse conhecimento que eu quero tornar o brasileiro um investidor mais profissional, né? Que de fato ali ele consiga tomar suas próprias decisões financeiras, né? Então o meu método ali está sendo desenvolvido, né? Então a gente já está no processo de gravação, né? Tá bem perto da conclusão ali. Então nas redes sociais eu documento isso, eu coloco os bastidores também, né? Eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai revolucionar ali o mercado financeiro e vai trazer as finanças de uma maneira diferente, de uma maneira descomplicada, né? Porque investir não é complicado não, né? Você tendo uma metodologia certa, você tendo os pensamentos corretos ali, você consegue aprender isso de uma maneira muito rápida e consegue realmente ter uma mudança de chave ali tranquilamente. Então só seguir nas redes sociais, @pedroinvest. A gente acompanha os conteúdos dele, que são conteúdos muito bacanas. Vou aproveitar e pegar o gancho que você falou nisso. Ano que vem, não tenho data específica ainda, vou passar para vocês, mas vou lançar o meu curso, Produtive-se, de produtividade, como ser mais produtivo no seu dia a dia, como montar uma rotina funcional. Espero que você... Excelente. Vamos ver se a gente consegue pôr um módulo seu também nesse curso, porque, Tamo cara, junto. certeza que vai ser muito incrível. Eu quero agora fazer... Antes de fazer o seu encerramento, eu vou fazer o nosso agradecimento. Agradeço você que assistiu esse episódio até o final, todos os 37 episódios anteriores.
Esse podcast nasceu para ficar. Ano que vem a gente vai ter várias mudanças que eu peço que vocês vão acompanhar nas redes sociais. Inclusive o espaço vai mudar muita coisa. Vai ter novos profissionais, convidados que já vieram, eles vão voltar. A gente vai fazer programa com mais de um convidado também. Vai ter muita coisa nova. Espero que vocês continuem aqui com a gente. Se inscrevam no canal, deixem o seu like nesse vídeo, nos vídeos anteriores. Compartilha para o maior número de pessoas possíveis tudo que a gente trouxe até aqui, o que vocês defendem, o que vocês não defendem. A gente agradece muito vocês de verdade. A gente bateu métricas exponenciais no YouTube em 5 meses, no Spotify. A gente não acreditou, eu de verdade não acreditava nisso. 2 desconhecidos do interior de São Paulo, que a gente é de Ribeirão Preto. Fazendo networking em eventos, que é o que a gente fez. Então, assim, dá até um arrepio na hora de falar isso, porque, cara, de verdade, eu não imaginava isso, tá? E, Pedrão, pra encerrar, pra fechar o 2025 da galera, se você fosse mandar um áudio pra galera pra 2025, o que você falaria? Uou, responsabilidade, hein? A mensagem de Pedro ou Pedro Invest pras pessoas no 2025? Que bacana. Espero que realmente chegue em muitas pessoas, né? Então, de fato, eu repito isso daqui, né? Então, o resultado que você ainda não tem é fruto do conhecimento que você ainda não adquiriu. Então, é muito bizarro as pessoas pensarem que elas vão ter mais dinheiro, que elas vão prosperar na vida, sendo que elas não se esforçam para isso, elas não buscam expandir as suas competências, não buscam novas habilidades técnicas, novas habilidades comportamentais. Então, não tem como, né? A conta, no final, ela não fecha. Então, se você quer ter resultados diferentes em 2025, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer ter mais prosperidade, se você quer de fato viver alta performance, busque o conhecimento que você ainda não tem. Busque o conhecimento que você ainda não tem. Isso sim vai fazer total diferença, tá? Porque você só não atingiu aquilo que você quer porque você não encontrou as respostas certas para isso. E você vai encontrar simplesmente buscando conhecimento que te espera em 2025. Senhoras e senhores, Pedro Costa no 38º e último episódio do Life Club Podcast no ano de 2024. Espero que vocês tenham um ano novo incrível, que seu 2025 seja de muitas realizações, tanto financeira, no espiritual, no emocional, no corporal, tudo, pessoal. A gente quer que vocês evoluam, por isso que a gente traz esses episódios aqui. Ano que vem a gente vai entrar com uma batida mais para vocês entenderem do básico, o básico bem feito. A gente vai trazer especialistas de várias áreas aqui. Espero que vocês continuem acompanhando a gente. Especialistas de tudo que vocês imaginarem, assuntos pertinentes. Já tiveram tanto episódio bacana, gente. Ano que vem promete muito mais. Espero que vocês continuem acompanhando a gente. Não se esqueçam, se inscreve no canal, deixa o seu like nos vídeos. No Spotify, dá 5 estrelas para propagar o maior número de informações possíveis dos nossos episódios. Ano que vem eu quero que o Life Club Podcast esteja na retrospectiva de todos vocês. Vamos acompanhar que vai estar muito show, tem muita coisa bacana para vir. Prometo para vocês que vocês vão gostar muito. Agradeço demais a confiança também dos nossos patrocinadores, a Latans Cosméticos, que deu o brindezinho aqui pro Pedro. A gente também tem muita coisa aqui da Latans. Vocês têm o cupom LifePodcast10 para encher o carrinho de vocês. Tem o Instituto Harmony, que conta com 2 profissionais, que é a Thaís Pazeto e o Neto Mosca. Lá vocês têm toda a parte de educação física, nutrição e também de estética com eles. E também o Gaspar Barbearia. Nós, homens, barba, cabelo, obrigado, Bruno, da Gaspar. Obrigado a Thaís e o Neto do Instituto Harmony. E obrigado, Bruna, da Latans, por ter confiado na gente. 2025 vem, gente, imperdível mesmo. Pode nos seguir nas redes sociais também, @lifeclub.podcast. Um grande ano novo para vocês e até o ano que vem.